Olá, esse software aqui é uma versão especial do software do CLP PIC USB e ou USB. Como recursos adicionais ele tem a plotagem gráfica, que é um recurso bem interessante. Eu inicio a plotagem gráfica e ele me plota as entradas de 1 a 6, que são as entradas analógicas. Então na linha branca eu tenho os valores da entrada, os valores de conversão analógico digital da entrada 1 e na linha amarela da entrada 2. A linha branca correspondem aos valores de umidade e a amarela aos valores de temperatura retornados por este sensor de umidade e temperatura que eu tenho aqui. Ele está conectado no CLP PIC USB, envia via USB. Esse sensorzinho é bem barato e eficiente, tem uma precisão muito boa, então ele pode ser empregado em várias aplicações, como por exemplo controle em climatizadores e controle de estufas, regiões onde tem que ter a umidade e temperatura muito bem controladas. Eu posso também traçar o gráfico e ver os valores reais, porque aqui eles eram valores de conversão analógico digital de 0 a 1023. Aqui são os valores reais de umidade e temperatura. Umidade nós temos interno 33,4% e temperatura 21,8 graus Celsius. Posso então traçar o gráfico, escolhi o período de 1 segundo, então eu tenho 4 minutos de gráfico. Bom, eu vou então estar movendo esse sistema agora para fora, para mostrar as leituras do lado de fora da residência. Esse teste está sendo conduzido do lado de fora. Nós temos aqui o gráfico de umidade e temperatura. Umidade em azul, temperatura em vermelho. Aqui a representação numérica. Temos 30,1% de umidade relativa e 22,0 graus Celsius. Este gráfico tem o período de atualização de 10 segundos, então a cada 10 segundos é plotado um novo valor no gráfico. Dá para perceber que a umidade está baixa e a temperatura está próxima do ideal, dos 25 graus, que é o conforto, zona de conforto. Aqui atrás do CLP, o sensor de umidade e temperatura, que retorna em valores analógicos de tensão para o CLP e eu mesmo envia via USB. Eu tenho também aqui um gráfico do dia anterior, mostrando o período de 4 horas que eu vou estar então passando a seguir. Bom, este gráfico foi plotado ontem, ele começou a ser plotado às 6 horas da tarde e terminou de ser plotado às 10 horas da noite. Vemos duas rampas, uma da umidade e uma da temperatura. A rampa da umidade é crescente, ela começou em 42,7 e terminou em 50,9, uma variação aí de 8% aproximadamente, o que é bastante, por ser um período de 4 horas somente. Já a variação da temperatura, a rampa decrescente, começou em 16,4 graus Celsius e terminou em 13,1 graus Celsius. Bem menos significativa, mas ainda assim uma rampa decrescente. Bom, esses dados seriam muito difíceis de se analisar sem um gráfico. Então tá aí, mais um recurso interessante de se ter num CLP PIC USB, a traçação, a plotagem de gráficos.